O fruto. Estudando em profundidade a realização dos asanas, mostrei como o sistema humano inteiro pode ser integrado. Não obstante, nós desnecessariamente desintegramos o yoga, que por definição é uma matéria integrada mesmo quando a denominamos yoga físico, mental, espiritual, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, Siddha Yoga e tantos outros termos. É uma grande lástima, porque demarcamos e dividimos aquilo que une cada indivíduo do corpo até a alma. Quantos de vocês realmente sabem como fazer um asana? Quantos de vocês que dizem que os asanas são físicos conhecem a profundidade da forma de se executá-los como vim descrevendo? Vocês têm necessidade de se banhar com palavras de trabalho. Submetam as palavras ao teste de suas experiências. Não se deixem arrastar pelas minhas palavras ou pelas de qualquer outra pessoa. Trabalhando e praticando, banhem-se com cada palavra. Vivenciem. Fiquem com as vivências. Descubram. Vocês desenvolvem sua inteligência inata polindo os pensamentos com as experiências. E essa originalidade é meditação. Usar as palavras de uma outra pessoa para dizer que está fazendo yoga é o que chamo de cópia. É uma inteligência emprestada. Essa não pode se tornar meditação. Peço que se alimentem com as minhas palavras e com as de outras pessoas, mas enquanto não as tiver digerido, não formem opiniões. Vocês viverão um estado de graça pura, imaculada, livre de toda nódoa. A experiência é real, as palavras não. As palavras são de outra pessoa, mas as experiências são suas. Portanto, submetam tudo ao teste da experiência. Quando é mantida a estabilidade na experiência e quando a sensação da experiência não oscila, a samadhi. Sama significa equilibrado, em harmonia. Quando a alma, que é a causa da existência, se harmoniza e se difunde em todas as direções, a samadhi. Muitas pessoas dizem que samadhi significa transe, mas transe não é a palavra certa para descrever esse estado. Em estado samadhi, você está plenamente consciente. A consciência se difunde em todas as direções, atravessando todas as camadas do corpo, todas as suas partes. Mesmo assim, dizemos que a finalidade do yoga é fazer com que esqueçamos o corpo e a mente. Assim como a essência da árvore está oculta na semente, também a essência da árvore do homem está oculta na semente de sua alma. Pela semente, você não pode enxergar a árvore, assim como não pode ver o verdadeiro eu nesse mais íntimo assento da alma. No momento culminante, o eu também é esquecido, e esse esquecimento vem do mergulhar profundamente nele. Difundir a alma em todas e cada uma das partes do corpo é samadhi. Há dois tipos de prática de yoga. Quando você está totalmente envolvido, sem o reflexo de impressões passadas, ajustando-se e agindo passo a passo rumo à perfeição e à precisão. Ele se torna espiritual. Se você estiver oscilando, se sua mente estiver divagando, ou existir uma diferença entre você, seu corpo, sua mente e seus pensamentos, então esse yoga é sensual. Embora o esteja praticando sob a designação de espiritual. Você é um iniciante no yoga. Eu também, considerando o ponto em que deixei a minha prática ontem. Não trago as posturas de ontem para a prática de hoje. Eu conheço as posturas de ontem, mas ao praticar hoje, torno-me novamente um aprendiz. Não quero as vivências de ontem. Quero novas percepções que possam ser acrescentadas ao que já senti até agora. Nessa busca, meu corpo é meu arco, minha inteligência é minha seta, e eu mesmo sou o alvo. Estou consciente dentro e fora de mim,
Devemos aprender a esticar bem o arco para atingir o alvo. Portanto, continue esticando o arco de seu corpo. Então a seta de sua inteligência se tornará afiada e precisa, e quando você a disparar, ela atingirá o alvo, que é a sua alma. Não se preocupe com o alvo. Quando o arco está bem retesado e a flecha é afiada, você o atingirá. Qual é o seu estado mental quando está praticando yoga? Com que propósito você o pratica? Para melhorar sua apresentação pessoal, tornar-se mais atraente para os outros quando anda na rua? Ou para cultivar o corpo e a alma? Se este último pensamento é o que motiva a sua prática espiritual. Sensualidade e espiritualidade são como os lados de uma moeda. Um lado é espiritual, o outro sensual. Trata-se de uma questão subjetiva. Você não precisa de certificado emitido por qualquer autoridade para saber se seu sadhana, sua prática de yoga, é espiritual ou sensual. Só o praticante pode reconhecer se sua prática é ou não divina, porque o espiritual é subjetivo, como a essência do ser. As pessoas não podem vislumbrar o cerne de seu ser, eles só enxergam o seu corpo manifestando-se. Não podem ver o lado intuitivo. Devemos não nos deixar perturbar pela visão dos outros, que só veem o nosso revestimento, o corpo, tentando nos dizer se somos ou não divinos. Ao se levantar de manhã, alguma vez você já reparou em seu estado mental? E alguma vez já tentou para o estado em que se encontra quando vai se deitar à noite antes de pegar no sono? Ou quando se aproxima da cama, quase pronto para dormir? Você pode explicar que estado é esse? Você pensa no corpo, na mente? Ou é seu ser verdadeiro que vai se deitar? É a sensação de um fragmento de segundo? É um instante? Estou indagando sobre esse momento. A cama está ali. Tudo está pronto, você simplesmente se deita. Em que estado você se encontra antes de encostar a cabeça no travesseiro? Nesse instante, você não está consciente do seu corpo ou de sua mente, apenas deita. E depois de apoiar a cabeça no travesseiro, você diz, obrigado, Senhor, e então entra em sua mente? No momento anterior, seu corpo estava ativo, sua mente estava ativa. Sua inteligência estava ativa, mas todas essas dimensões estavam voltadas para o eu, para que este fosse se deitar. Isso se chama estar no momento, porque não havia presença da mente ou do corpo, só a presença do eu. Se você captar esse estado e ampliá-lo em sua vida ativa, pode fazer qualquer outra coisa sem perder o contato espiritual interior. O contato com o eu é conhecido como contato espiritual ou divino. Por isso, você continua divino, embora esteja envolvido nas atividades cotidianas. Quando você vê alguma coisa bela, é o corpo que vê ou a mente? O que está sendo visto? Por um momento apenas, você simplesmente fica ali de boca aberta. Está em estado espiritual. Então você diz, eu vejo. E nesse momento trouxe a experiência para sua mente. Você atravessou o eu e alcançou a mente. Como disse, é como os lados da moeda. De um lado, o eu, do outro, o corpo, a mente e o mundo à sua volta. De um lado, o prazer espiritual, do outro, o prazer sensual. Lembre que ninguém pode lhe dizer se sua prática é espiritual ou um sadhana físico. Eu posso estar meditando, mas intimamente pensando numa bela moça. Para quem me observa, posso estar meditando, mas o que eu estou realmente fazendo? É preciso aprender a captar esses estados, antes de se deitar, como a sua mente não trabalha. Ao ver um lindo céu azul, antes de dizer céu azul, qual é o seu estado mental? Ou quando o sol na linha do horizonte parece uma maçã completamente vermelha, tão lindo que não há o que dizer. Qual é o seu estado mental nesse momento? Você vê um peixe no lago. Algo atrai você, mas se você gritar, olhe, olhe,
perderá a sua espiritualidade porque entrou na dimensão dos seus sentidos? Por isso você deve estar alerta a todo instante, para saber o que é espiritual e o que não é. Não posso demarcar. Os que demarcam são desonestos. Você deve aprender a ver somente a purificação, não a demarcação. Se meu eu só existisse nas células, como posso dizer que a existência da célula é física? O eu existe na célula. Eu existo aqui. Se existo aqui, como posso dizer que é um corpo físico? Quando a mente e as ondas de pensamento se dissolvem numa nova abordagem, enquanto se mantiver nela, é espiritual. No momento em que você a memoriza, é sensual. Tentar repetir uma experiência é um sadhana feito de modo mecânico, não espiritual. Você tem de manter a experiência em seu bolso, por assim dizer, e assistir o que está vindo hoje. Não deve chamar de volta a experiência de ontem. Essa experiência tornou-se finita, porque é reconhecida. Guardando esse reconhecimento, observe o que está acontecendo na prática de hoje. Se você trabalhar dessa maneira, sua prática será um sadhana espiritual. Mas se quiser repetir a experiência do que era novo ontem, é só uma repetição, não é sadhana. Não pode ser espiritual. As árvores têm milhares de folhas. Cada uma delas é diferente da outra, mas apesar disso, todas fazem parte da mesma árvore. Vocês também têm inúmeras folhas, em suas várias ondas de pensamentos, ações, reações, flutuações, sensações, falhas e limitações, mas todas estão ligadas à mesma raiz, a essência do ser. Você deve almejar enxergar seu ser de modo total, ver a árvore em sua totalidade, denominando-a como flor, fruto, folha ou casca. No momento em que você vê a folha, esquece a árvore. Da mesma maneira, se diz que quer meditar e esquece os outros membros do yoga. Não está mais vendo a árvore inteira. Se você encostar a mão num fio de eletricidade desencapado, leva um choque. No seu corpo, sua inteligência deve ser como um fio desencapado, para que no momento em que ocorrer divagação da atenção ou algum esquecimento, o choque possa lhe dizer que algo está escapando em sua cabeça. Isso é ação na meditação. Isso é meditação na ação. Dessa forma, não existe diferença entre ação e meditação, assim como não há diferença entre Hatha Yoga e Raja Yoga. Hatha significa a força da vontade e da inteligência. Raja é a alma. Inteligência como a ponte entre a alma e o corpo. É o fio usado para tecer corpo e alma, numa união divina, num casamento divino, conhecido como Samadhi, ou a vivência do Uno e do Absoluto. Esse é o fruto da árvore do Yoga. É preciso amainar a terra, deixá-la fofa, livre de ervas daninhas. Dar-lhe água e adubo, para que a planta se desenvolva, e cuidar e alimentá-la delicadamente, para que a árvore cresça sadia e forte e dê frutos deliciosos. Sabemos que a essência espiritual da árvore está concentrada no suco de sua fruta, que é o ápice do desenvolvimento da árvore. Arrancamos o fruto e o saboreamos. A alegria do sabor pode ser sentida, mas não expressa em palavras. Da mesma maneira, a árvore do yoga precisa ser atentamente cuidada e acompanhada em seus diversos estágios. Só assim poderemos apreciar os resultados. Yama cultiva os órgãos da ação para que possam agir com fins corretos. Niyama civiliza os sentidos e os órgãos da percepção. Os asanas irrigam todas as células do corpo humano, uma a uma, nutrindo com um abundante suprimento de sangue. Os pranayamas canalizam a energia. Pratyahara controla a mente e limpa de todas as impurezas. Dharana retira o véu que reveste a inteligência, tornando-a aguda e cada vez mais sensível para que possa agir como ponte entre a mente e os recessos da consciência. Dhyana integra a inteligência. No Samadhi, os rios da inteligência
e da consciência fluem juntos e se fundem no oceano da alma. Então, a alma brilha em toda a sua glória. Assim, em sua prática, a árvore do yoga nos conduz, camada por camada, ao alcance da experiência para desfrutar a ambrosia do fruto do yoga, que é vislumbrar a alma.